Bom, vamos lá. Falando sobre a região de convergência para a transformada Z, nós temos um título autoexplicativo, inicialmente, mas que traz alguns detalhes diversos, diferentes de outras transformadas, o que faz sentido por ser um caso específico. Esses critérios de convergência, eles podem ser observados logo na definição inicial, que delimita ali o somatório da transformada Z, né? Do nosso Gn com o Z menos N. E, né, aquele mais e menos infinito. A região de convergência, ou RDC, para a transformada Z, é justamente a faixa de valores para os quais nós podemos assumir o módulo de Z, representado como R, nesse caso, é o módulo de Z igual a R, para que o somatório dessa transformada não tenda ao infinito. Nós fazemos essa simplificação em primeiro motivo, em primeiro caso, para fins de simplificação, né? Uma simplificação matemática, mas também por questões físicas de implementação. Afinal, ainda não podemos lidar com infinitos pontos discretos em nossos processadores e não seria nem mesmo necessário. Afinal, após certo ponto ali do nosso sinal, ele vai diferir tanto do fenômeno básico medido que se torna irrisório, irrelevante fazer essa análise e é de infinito. Ela é irrelevante, claro, entre aspas, porque poderíamos descobrir o máximo de informação sobre aquele sinal. Bom, tendo definido então a definição e a utilidade da região de convergência, vamos explicitar algumas características básicas da mesma. Ela é representada, assim como a região de convergência da transformada de Laplace, também pelo plano complexo, só que nesse caso nós vamos chamar esse plano de plano Z. Tem os mesmos eixos ali. No eixo horizontal ele vai ter valores reais e no vertical complexos. E nele nós representamos polos como círculos e zeros como x. Mas temos algumas pequenas diferenças ali, principalmente de notação e de conceitos para a transformada de Laplace que eu comentei antes. Temos algumas propriedades definidas especificamente para a transformada Z e, tendo avançado dos conceitos básicos de antes, como a região de convergência, vamos apresentar e tratar dessas. Essas propriedades elas foram tiradas do livro do Oppenheim e começamos com a primeira, que diz que a região de convergência de x de z consiste em um anel no plano Z centrado na origem. Na transformada Z, as marcações feitas sobre os pontos são circunferências com raio, sendo a magnitude daquele polo ou zero. Temos ali inicialmente, antes de qualquer polo ou zero também, a circunferência unitária, a circunferência com o raio 1, que ela é usada como referência para definir as características na RDC. Ela é relacionada ali com a fórmula de Euler e ela é usada como referência ali. Bom, voltando à propriedade. Essa propriedade, ela acontece que a região de convergência é definida pelos valores exponenciais complexos para os quais a transformada de Fourier x de n vai vir a convergir. Em outras palavras, a região de convergência da transformada z de x de n é composta pelos valores de z, nos quais x de n vezes r, com o módulo de z, como mencionado antes, elevado a n, é absolutamente somável, como mostra ali a expressão de convergência, esse valor aqui, absolutamente somável, então esses valores aqui vão ser, o módulo deles vai ser menor do que infinito. Isso que seria, nesse caso, ser tratado como absolutamente somável. E assim sendo, a convergência nesse caso vai depender apenas desse valor R, que é igual ao módulo de Z. Ela é independente do ômega dessa frequência angular. Assim sendo, se um determinado valor de Z
estiver na zona de convergência, então todos os valores de z na mesma circunferência, ou seja, todos os valores de z que têm a mesma magnitude vão estar na região de convergência também. Isso garante que essa região de convergência ela vai consistir em anéis concêntricos, ou seja, com o mesmo centro, na origem do plano complexo. E mais na frente vamos ver também que definida ali apenas por uma faixa, um único anel, né? Essa questão da magnitude, a gente vê que esses valores todos nesse círculo daqui, definido por esse caso pelo polo, eles têm a mesma magnitude, só vão estar em direções diferentes, mas não importa essa direção no caso da região de convergência para a transformada Z, visto que o que só importa é o módulo de Z, como a gente já viu lá na expressão. Em alguns casos, esse anel ele se estende até a origem, para dentro, enquanto em outros casos o limite externo também pode se estender até o infinito. Bom, passando para a propriedade 2, essa é uma das propriedades para mim que isso é mais autoexplicativa, que faz mais sentido por si só. Por quê? Ela diz que a região de convergência não contém polos. E essa propriedade vem ali como uma herança da transformação de Laplace por um motivo simples. Se os polos determinam valores em que essa transformada não vai convergir, sendo os limites de onde ela converge, ainda que aquela região venha convergir para um dos polos tomado como limite, isso não vai acontecer para o polo contido nela e vice-versa, visto que naquele local a função vai ter um valor infinito. Então a região de convergência não deve conter polos de forma alguma. Dando esse exemplo, por exemplo, nós temos o valor A. Nesse polo é o limite para qual a magnitude para a qual a função vai convergir. Se nós pegamos o valor, nossa região de convergência como para fora de A, vai incluir o valor B. Nesse valor, a transformada não converge. Então não faz sentido que a nossa região de convergência assumida inclua polos. Está certo? Bom, para a propriedade 2 é isso. Vamos seguir para a propriedade 3. Se x de n tiver duração finita, então a região de convergência será o plano Z inteiro, exceto possivelmente para os valores z igual a zero e ou z igual a infinito. Bom, tomando novamente a ideia de que RDC é o intervalo para o qual aquela transformada é absolutamente somável, se clarifica aí o motivo da propriedade 3. Se temos valores finitos sendo somados, teremos uma sequência diferente de infinito, caso esses valores não sejam infinitos por si, né? Que esse é o caso do z igual a infinito. Os limites desses valores, então, eles se tornam os novos limites desse somatório n1 e n2. No lugar de menos infinito a mais infinito, a gente vai ter de n1 até n2. Quando n1 é negativo e n2 positivo, implicando que x de n possui valores distintos de 0 para n menor que 0 e para n maior que 0, o somatório engloba termos com potência de z tanto positivas quanto negativas. À medida que o módulo de z tende a zero, os termos com potências negativas de z se tornam infinitos. E à medida que o módulo de z tende ao infinito, os termos com potências positivas de z também se tornam infinitos, né? Porque ele vai estar ali com menos, vai para baixo, vai ficar perto de zero. Se o termo z elevado ao termo vai para o infinito, os termos são cada vez maiores. Logo, para n1 negativo e n2 positivo, a região de convergência discreta, a região de convergência não inclui z igual a zero ou z igual a infinito. Ele tende a isso. Se n1 é zero ou positivo, apenas potências negativas de z estão presentes na transformada, então a região de convergência inclui z igual a infinito. Se n2 é zero ou negativo, somente potências positivas de z aparecem, né, na nossa equação, né, da transformada, então a região de convergência inclui o z igual a zero. Isso conclui basicamente a propriedade 3. Então passamos à propriedade número 4. Se x de n for uma sequência lateral direita e se a circunferência módulo de z ali, a magnitude do valor for igual a um raio, um R0, um raio menor ali inicial, a gente vai chamar esse R0 como uma magnitude menor.
estiver na região de convergência, então todos os valores finitos de z para os quais o módulo de z é maior do que essa R0 também vão estar na RDC. Isso trata, esse conceito vai tratar de das sequências laterais, né, esquerda e direita. Falando inicialmente da direita, mas a explicação é a seguinte. Se uma sequência ela é nula à direita de um certo valor de n, supondo assim, chamando de novo o limite de n1. Então, se a circunferência módulo de z é igual a r0 está na RDC, isso implica de dizer que xn r0 menos n é absolutamente somável. R0 elevado a menos n, né? É absolutamente somável. Agora, considerando o módulo de z igual a R1, sendo uma circunferência ali com uma magnitude maior que R0, com R1 maior do que R0, ou seja, uma circunferência mais externa que R0, de forma que R1 elevado a menos n decai mais rapidamente do que R0 elevado a menos n conforme ele aumenta, esse decaimento exponencial mais rápido continuará a atenuar os valores da sequência para valores positivos de n, e não vai poder produzir valores infinitos da sequência para valores negativos de n, já que x de n é nula à direita, e em particular, x de n z elevado a menos n é igual a zero para n menor que n1. Assim, x de n, R1, a circunferência mais externa, elevado a menos n, é absolutamente somável. Isso é mais fácil de visualizar aqui nessa imagem. A gente vê que aqui, antes do limite inicial N1, os valores são nulos. A gente tem esse sinal de xn depois. Para nosso valor, que a gente considerou da circunferência mais interna, R0 elevado a menos n, a gente vai ter valores menores. Então vai ter uma magnitude menor. E como o R1 vai ser maior que R0, os valores só vão atenuar cada vez mais. E a gente vai ter essa região descrita aqui no gráfico, né? Ou circunferência interna. Porque a gente vai pegar um polo e vai ir para o lado de dentro, que os valores vão ficar menores, não vão se expandir. E a expressão da transformada assume esse valor aqui, que um n1 inicial até o infinito. Que é para o que acontece, que a equação geral assume essa forma para sequências laterais direitas em geral. Onde esse n1 tem que ser finito, mas pode ser tanto positivo quanto negativo. Se n1 for negativo, então o somatório nessa equação ela vai incluir termos com potências positivas de z que se tornam infinitas à medida que o módulo de z tende ao infinito. Assim, para as sequências laterais direitas em geral, a região de convergência não vai incluir o infinito. No entanto, para a classe particular de sequências causais, ou seja, aquelas que são nulas para n menor que zero, n1 será não negativo e, consequentemente, a região de convergência vai incluir, nesse caso, sim, o z igual ao infinito. Esse é o fim da propriedade 4. Então, tratando agora da propriedade 5, que ela é basicamente análoga no sentido de que também trata de sequências de entrada laterais, nesse caso, lateral esquerda. Se x de n for uma sequência lateral esquerda e se a circunferência módulo de z é igual ao R0, olha o R0 de novo, mesmo conceito, estiver na região de convergência, então todos os valores de z para os quais o módulo de z está entre 0 e R0 também vão estar na região de convergência. Bom, mais uma vez, essa propriedade, assim como boa parte das propriedades, é bastante similar à sua correspondente ali para as transformadas de Laplace. O que faz sentido, visto que, de novo, esse é um paralelismo à transformada de Laplace. A transformada Z é uma tentativa de reprodução no domínio discreto de uma forma mais coerente. E a sua demonstração e intuição básica vai seguir, então, padrões semelhantes. Em linhas gerais, para sequências laterais esquerdas, de acordo com a equação que a gente já viu para sequências das laterais direitas, ela vai ter uma forma similar, só que um pouco inversa, digamos assim. A gente vai ter essa forma daqui, com um limite n1, só que vai ser o limite vai se trocar, né? A gente vai manter a equação dentro da soma, mas a gente vai ter um n igual a menos infinito embaixo e um n2 na parte de cima do somatório, que vai ser uma lógica meio que inversa. E nesse caso, se o n2 for positivo,
Então a equação vai incluir termos com potências negativas de z que se tornam infinitas à medida que o módulo de z tende a zero. Da mesma maneira que, para a propriedade 4 com a sequência lateral direita, tende a infinito. Portanto, para as sequências laterais esquerdas, a região de convergência discreta, em geral, não vai incluir z igual a zero, assim como a direita não inclui z igual a infinito. No entanto, se n2 for menor ou igual a zero, indicando que x de n é igual a zero para todo n maior que zero, né, para a parte positiva, então a região de convergência vai incluir z igual a zero. Vemos também, né, a similaridade com a propriedade 4, como mencionado antes, visto que são tratamentos de fenômenos gêmeos, né? São só sequências que vêm de diferentes direções da reta numérica ali dos sinais, digamos assim, e que são percebidas de maneiras quase que idênticas, mas opostas na transformada, tanto na definição ali da somatória quanto na interpretação. Bom, passando para a propriedade 6, a gente vê uma junção desses dois casos, né? Vamos seguir aqui. Se x de n for bilateral e se a circunferência módulo de z igual a r0 estiver na RDC, então a RDC consistirá em um anel no plano z que inclua essa circunferência módulo de z igual a r0. Nesse caso, como mencionei, a gente tem um cenário composto das propriedades 4 e 5, onde há valores pela esquerda e pela direita para x de n, o que muda aí as condições de definição, mas ainda sendo similar àquilo que é proposto para a transformada de Laplace também. A região de convergência para um sinal bilateral, ela pode ser analisada nesse caso justamente decompondo x de n em uma soma de um sinal lateral direito, da propriedade 4, e somado com um sinal do lateral esquerdo da propriedade 5. Como a gente viu antes, a região de convergência para a parte lateral direita é uma região limitada internamente por uma circunferência, e ela se estende, né, para fora, e possivelmente ali incluindo o infinito, enquanto a região de convergência para a parte lateral esquerda é uma região limitada externamente por uma circunferência e se estende para dentro até a origem, possivelmente incluindo a origem, não necessariamente incluindo a origem. Então, a região de convergência para o sinal composto vai incluir essa interseção das duas regiões de convergência, como conjuntos mesmo, né? Como a gente vê aqui na figura. Se houver uma sobreposição, ela vai ser representada por um anel no plano Z. Vou só adicionar essa figura daqui. A gente tem na propriedade de bilateralidade essa imagem. A gente vai ter aqui uma sequência lateral direita na figura A, que a gente vai ter o plano externo, pelo que já foi definido. Na figura B, a gente vai ter o plano interno, contendo a origem, e com a sobreposição dessas duas condições, que é o caso da propriedade 6, a gente vai ter um anel aqui delimitado justamente por elas. Respeitando a regra, o que é que define qual é a região que a gente vai escolher? A gente precisa respeitar, inicialmente, acima de tudo, a não inclusão de polos dentro da nossa região de convergência, mas também escolher o que for mais adequado para a nossa modelagem daquele sistema. Em alguns momentos, vão existir várias possibilidades de região de convergência, que não incluem polos, seguindo tudo certinho, todas as propriedades, e nesse caso nós vamos escolher a que melhor apetece a nossa modelagem, o que é o que nós buscamos até com a transformada e com a região de convergência, uma simplificação da nossa modelagem, sem deixar que ela seja exata e eficiente para a resolução do nosso problema. Bom, passando agora para a propriedade 7, nós temos que, se a transformada z de x de n, ou seja, x de z, é racional, então a sua RDC é limitada por polos ou estende-se até o infinito. Essa aqui foi um pouco complicada de se compreender inicialmente, mas que é basicamente o que ela disse.
Se a transformada de x de z de x de n é racional, significa que x de z pode ser representada como o quociente de dois polinômios. Vamos supor aqui, perdão, vamos supor aqui p de z e q de z, onde q de z não é identicamente zero. Então, em outras palavras, x de z vai ser igual a p de z vezes q de z, onde p de z e q de z são, claro, polinômios em z. Os polos de x de z são valores de z que tornam q de z igual a zero. A RDC, a região de convergência de uma transformada z racional, é limitada pelos polos de x de z ou se estende até o infinito. Falando assim, fica mais fácil, né? A gente vê em termos de função de transferência, mais ou menos ali, que a gente vai ter esses valores que vão definir os polos. Se todos os polos de x de z estão localizados dentro do círculo unitário, né, módulo de z é menor do que 1, então a RDC é limitada pelos polos e não se estende até o infinito. Caso contrário, se houver pelo menos um polo fora do círculo unitário, ou no próprio círculo, né, em z igual a 1, módulo de z igual a 1, então a RDC vai se estender até o infinito. Essa propriedade acontece por causa justamente da relação entre os polos de uma função racional e a região de convergência da sua transformada z. E, de novo, para a propriedade 8, a gente tem uma junção de propriedades, com as propriedades 4 e 5, além da sequência lateral direita e de esquerda, e com a propriedade 7, que a gente acabou de mencionar, dos valores racionais, a gente tem a propriedade 8, que se a transformada z de x de n, ou seja, x de z é racional, e se x de n for lateral direita, então a região de convergência vai ser a região no plano z fora do polo mais externo, por causa de ser uma função lateral direita, ou seja, o exterior do círculo de raio é igual à maior magnitude dos polos de z, e se x de n for causal, ou seja, se ela for lateral direita e 0 para n menor que 0, então a região de convergência também incluirá z igual a infinito. Basicamente, é só uma junção das propriedades 7 junto com a 4 e 5, uma formalização desses conceitos. Para a propriedade 8 é basicamente isso, só uma junção mesmo. E para a propriedade 9, a gente tem a 9, isso vai ser a nossa última propriedade, se a transformada z de x de n, ou seja, x de z, é racional e se x de n for lateral esquerda, então a região de convergência vai ser a região no plano z interna ao menor polo não nulo, ou seja, o interior do círculo de raio, igual à menor magnitude dos polos x de z, com exceção dos polos em zero. A gente vê que essa propriedade 9 também é similar à propriedade 8. Tanto a 8 quanto a 9 elas vão ser uma junção da propriedade 7 ou com a 4, no caso da propriedade 8, vendo uma sequência lateral direita, tratando a lateral direita, e a 9 vai ser relacionada à propriedade 5, tratando a lateral esquerda. Então, nesse caso, só finalizando a leitura, a região de convergência estende-se para dentro, possivelmente incluindo o ponto z igual a zero. Em particular, x de n for anticausal, ou seja, se for lateral esquerda e igual a zero para n maior que zero, então a região de convergência também vai incluir z igual a zero. Bom, a gente tem só algumas observações de explicação, que já foram mencionadas antes, de que essa é a região lateral esquerda, como a gente consegue ver na imagem, e essa para uma sequência bilateral, com a regrinha de que não pode conter polos. Voltando só um pouquinho para falar sobre as expressões, essa expressão de absolutamente somável, a gente vê aqui com o R- e o R+, desses dois raios, que é justamente a definição dos limites da região de convergência. Essa é uma das notações que pode ser usada para definir os limites da região de convergência. Nós trabalhamos bastante com os anéis, então muitas vezes são definidos em termos de raio. Esse R-, R+, R1 vezes R0, como foi apresentado. Nós temos, de novo, que uma sequência de comprimento finito vai ser todo o plano Z, e que aqui é só uma repetição realmente
de uma das propriedades ilustrada com a imagem. Então, tratando-se de região de convergência, temos isso, é um assunto fundamental, porque é o que vai nos ajudar a definir uma simplificação, pode nos levar a um caminho muito mais simples ou muito mais complexo, a depender da região de convergência adotada. Então, fico por aqui.